Boa tarde a todos, bem-vindos. Bem-vindos à apresentação do livro Um Dia Normal na Era Digital, da Bárbara Reis, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este é um livro que parece escrito com algumas técnicas típicas do jornalismo. Não fosse autora jornalista há muitos anos. A Bárbara Reis está no público desde o arranque do jornal, foi correspondente em Nova Iorque, diretora de 2009 a 2016. Para debatermos alguns dos temas pelos quais o livro passa, temos o professor Arlindo Oliveira, que é professor do Instituto Superior Técnico, foi presidente do técnico entre 2012 e o início de 2020, e é também autor de alguns livros que passam por algumas das questões éticas que temos também aqui neste livro Um Dia Normal na Era Digital, nomeadamente naquelas questões relacionadas com a inteligência artificial. O livro é definido pela própria autora como um ensaio /diário /reportagem e leva-nos por aquilo que seria um dia mais ou menos normal no nosso cotidiano, com uma viagem de avião Lisboa-Porto, que não é uma coisa que se fará todos os dias, mas que é uma coisa normal de se fazer, e reflete, lança pistas sobre os desafios éticos que se colocam neste dia, tanto ao nível do indivíduo nas suas pequenas ações, muito do indivíduo enquanto utilizador de tecnologia, enquanto consumidor, e também os desafios das grandes empresas, nomeadamente, mas não só, das grandes tecnológicas, e por fim a dor de cabeça talvez dos políticos e dos reguladores, portanto do poder legislativo e de quem tem o poder de regulação e que tem aqui com uma realidade que está numa mutação muito rápida, que tentam acompanhar. O livro passa por muitos temas. Bárbara, algumas das ideias que eu retive do livro foram a ideia de que o poder legislativo e os reguladores se calhar precisam de intervir mais porque a ação ao nível individual tende a não ser bem sucedida. E uma outra ideia que também retive do livro foi a ideia de que há ou pode haver uma certa preguiça individual, no sentido de que fazemos todas estas pequenas ações no nosso cotidiano, apanhamos aviões, abrimos sites, consumimos, ligamos e desligamos as luzes, sem refletir muito e talvez refletindo, como diz já a dada altura, deixando a reflexão para amanhã, para o dia seguinte. São estas duas das ideias fortes do livro: a necessidade de uma maior regulação por parte das instituições, das entidades públicas, e a ideia de que individualmente estamos um bocado embalados no nosso cotidiano e no nosso normal. Obrigada, João. Tá. Bem, antes de mais, obrigadíssima, João, por teres a paciência de ler o livro e vires aqui ajudar a lançá-lo. E obrigadíssimo ao professor, obviamente. É pensar em pessoas. Nós, quando escrevemos, seja o que for, eu pelo menos, é bom pensarmos sempre que sabemos muito pouco e que há pessoas que... Há o risco de pessoas como a professora Arlindo nos lerem, portanto, isso ajudou bastante a definir as balizas, pensar nas pessoas que sabem muito. A definir as balizas deste livro. Já agora, só exatamente como disseste, para chegar a este formato foi precisamente pensar, quer dizer, pediram-me, é um livro que é uma encomenda, não é? É um livro que foi pedido, portanto a Fundação pediu a 5 jornalistas para fazerem um livro sobre os 10 anos da Fundação, escolhidos para celebrar os 10 anos da Fundação, e um deles era Ética e Política. Faça lá, se faz favor, um livro a partir desta conferência organizada ali em cima. E, quer dizer, sobre política sabem os politólogos, acabou de sair um aqui, não é? Que estava aqui no debate anterior, o Luís Sousa. Sobre filosofia sobre ética sabem os filósofos. Portanto, tive, eu acho que metade do tempo para fazer a solução é que eu... bom, e portanto encontrei esta solução, que é, então, vou fazer uma espécie de inventário.
da microética, digamos. Os filósofos ficarão ofendidos porque ou há ética ou não há ética, mas enfim, da microética, que são as pequenas coisas que no nosso dia-a-dia emergem. Portanto, tentei fazer este percurso, que é um dia normal na nossa vida, que questões é que emergem. Uma quer dizer, percorrendo o dia, o nosso dia normal, isto não é um dia normal universal, porque obviamente eu estou a falar do mundo rico, não é? O mundo há um grupo dos 31 países mais ricos do mundo, entre os quais Portugal faz parte. Portanto, e nós, obviamente, que há ricos e pobres nestes 31 países, mas há muitos hábitos e ações e formas, estilos de vida em comum. Portanto, há aqui uma espécie de linha comum da nossa vida ocidental, digamos, rica. E é justamente no mundo rico que nós ouvimos muitas vezes duas coisas que me espantam muito. Uma que tu abordaste, que é a política não serve para nada. A política não serve para nada, os políticos são todos uns bandidos, os políticos são todos uns ladrões. É uma lenga-lenga que eu não compro. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais a importância da política está à nossa frente. E a outra coisa que eu ouço com frequência, que também me espanta muito, e às vezes dita até pelas mesmas pessoas que dizem que a política não serve para nada, é: eu sozinho não posso fazer nada. E portanto ficamos assim uma espécie de uns cínicos conformistas em que, pronto, isto é assim, a vida é assim e agora estas são as consequências e o futuro será como é. E na verdade nós constantemente somos confrontados com decisões que os políticos tomaram, que melhoraram a nossa vida, que criaram regras, que melhoraram a nossa vida, que melhoraram o planeta, e eu dou vários exemplos desde as luzes de stand-by, que é uma coisa que eu tinha ouvido há 20 anos, que é os milhões que a União Europeia desperdiçava em energia com as luzinhas de stand-by. Portanto, nós vamos todos dormir à noite, estamos 8 horas a dormir, nessas 8 horas as luzinhas de stand-by mantêm-se todas ligadas, porque a televisão tem uma luzinha de stand-by, o frigorífico, o router da internet, as boxes das consolas, o micro-ondas, o relógio. E há uns anos, em 2009, a União Europeia, e fui ver. Lembro-me de ter visto um número que era uma coisa absurda, já não tinha assim uma percentagem que era uma percentagem muito alta de energia desperdiçada apenas com as máquinas ligadas que mantinham essa tal luzinha, as luzinhas encarnadas e verdes que as nossas casas têm, enquanto nós dormimos ficam todas acesas. E fui ver, e para a minha alegria, e confirmando a importância da política, verifiquei que essa coisa que eu tinha na cabeça de há 20 anos, alguém se mexeu e em 2009 foi criada uma primeira regra a impor limites máximos para o que os aparelhos que nós temos ligados em casa à noite podem gastar quando estão em modo pausa. Ou seja, está a luzinha ligada, mas aquela máquina não pode gastar mais do que X. Estamos a falar, se não me engano, de 3 para 80 watts, penso que é esse o limite. E fui ver os relatórios da União Europeia sobre isso. E passado, acho que em 2013, foi criado uma nova regra, uma nova legislação europeia para limitar os gastos, e já estamos a falar do equivalente a toda a energia que a Roménia gasta e toda a energia que a Escócia gasta num ano. Portanto, uma simples decisão política, e por isso eu tenho um capítulo, se não me engano, que é o imperativo da política. Ou se não, pensei fazer assim esse título, agora já não tenho certeza. Mas com a pandemia o livro ficou aí na gaveta. Mas, exato. Mas quer dizer, é preciso muita leviandade para repetir esta lenga-lenga de que a política não tem importância, quando nós vemos na coisa mais ridícula, que são as luzinhas de stand-by, a importância que o efeito positivo que a política teve. Vamos pegar nesse exemplo das luzes de stand-by, que de facto é um exemplo que pode parecer pequeno, mas como tu demonstras no livro, depois o efeito acumulado é grande. Este é daqueles casos, que é um caso muito típico, então, nomeadamente com as empresas tecnológicas, muito típico, que as empresas fazem, depois é preciso vir o regulador, normalmente um poder público, impor determinadas regras. Como cidadãos, acham que devemos exigir mais das empresas, devemos exigir que elas sejam proativamente,
tenham pelo menos alguma reflexão ética antes de vir o regulador por cima dizer, tem de fazer isto, ou pelo contrário, como cidadãos devemos dizer, não, temos é que ser exigentes para com o poder político e eles é que têm que estar em cima das empresas. Onde é que gostava de ouvir ambos para perceber se se inclinam para alguma destas opções? Portanto, se devemos ser mais exigentes com as empresas, que elas devem antecipar, ou se devemos ser exigentes com o poder político e com os reguladores, exigindo-lhes, portanto, que andem mais em cima das empresas? Um dos debates interessantes, e há bons argumentos dos dois lados, é sobre o que é mais eficaz. Se é o sacrifício de todos nós, portanto há uma série de pensadores, filósofos, que dizem que a solução está no sacrifício de todos. Aliás, o Michael Sandel, que eu entrevisto no fim do livro, que foi um dos convidados da conferência do ano passado para celebrar os 10 anos da Fundação, é um desses, defende essa escola. Portanto, ele diz que só conseguimos melhorar o mundo se todos nos sacrificarmos. Ele inclui até, e o Paul Collier, do Futuro do Capitalismo, o economista de Oxford, é da mesma escola, ou seja, isto para dizer que há pessoas muito respeitadas e um bocadinho espertas que dizem que a solução passa sobretudo pelo sacrifício, o sacrifício a todos os níveis, o sacrifício dos governos, dos políticos, das empresas e dos cidadãos, ricos e pobres. O Collier, por exemplo, diz que o sacrifício passa, por exemplo, por os cidadãos africanos pagarem impostos. Mesmo quem não tem dinheiro, devem pagar impostos, sem que seja um cêntimo para se criar, enfim, levar-nos-ia a outro. E depois há outra linha de pensamento que diz que isso é um disparate, que nós individualmente não podemos fazer nada e que a única solução é a cidadania forte, ativa, muito exigente, mais barulhenta, menos barulhenta, com os estilos diferentes, mas é a cidadania a exigir aos políticos que tem que mudar e que tem que fazer políticas pensar mais no bem comum e não nos bons negócios. No fundo é isso que nos está a dominar a nossa vida hoje em dia. Professor Arlindo, Suede. Está ligado? Estão a ver? Por acaso não ouço nada, mas... Eu tento ligar aqui. E agora? Está melhor. Pois, eu acho que há estas duas visões um pouco diferentes. Não, talvez agora, sim. Não estava de facto a ouvir a Sónia. Não, acho que estas duas visões são diferentes, quase opostas e defensáveis, ou seja, há pessoas que defendem ambas as visões. Eu posso só dar a minha opinião. Eu acho que exigir a todos os cidadãos que, por opção própria, façam escolhas e imponham às empresas, através das suas escolhas ou através das suas escolhas de estilo de vida, opções que conduzam a uma melhor qualidade ambiental, etc., é irrazoável pensar que isso vai funcionar. Alguma fração das pessoas vai fazer isso, felizmente, e os jovens defendem, e muitos defendem isso, mas globalmente, quer dizer, pedir a cada um de nós que deixe de usar combustíveis fósseis, pedir a cada um de nós que reduza o seu consumo de eletricidade em metade, mesmo coisas mais simples como pedir às pessoas que não são vegetarianos que reduzam o consumo de carne 80%, pode-se fazer, são coisas que podem fazer, mas tudo junto é irrazoável. E, portanto, eu pessoalmente acredito mais na segunda via, onde nós, como sociedade, exigimos haja regulamentação que imponha estas medidas. Por exemplo, a taxação das emissões de carbono é, a meu ver, uma medida muito mais eficaz no longo prazo para a redução global das emissões do que esperar que cada cidadão tome localmente as opções que reduzam isso. Embora isso não seja irrelevante, é importante, e se houver uma fração, e se todos fizessem, se calhar resolvia o problema. Agora, globalmente, cada pessoa vai ter um incómodo ao escolher uma coisa mais cara, mas que gasta mais energia em stand-by, ou mais barata, mas que gasta mais energia, ou uma coisa mais cara, mas que gasta menos energia em stand-by. Portanto, eu, embora perceba que há as duas visões, eu pessoalmente acredito que somos nós, globalmente, como sociedade, os políticos, mas a sociedade em si, que tende a impor as regras que conduzam à sustentabilidade do planeta. Isto aplica-se na questão ambiental, mas também se aplica na questão da privacidade digital, que é muito tratada neste livro, onde não vai ser cada um de nós que não vai usar web browsers, que não vai ler jornais online, que vai ter o seu GPS no telemóvel desligado, não é? Para tentar garantir a privacidade. Se todos fizessem isso, de facto, os mecanismos negativos que são referidos não aconteciam, mas não me parece razoável pensar que uma fração muito elevada da população vai deixar de usar o GPS no telemóvel
para que se torne impossível às empresas usar essa informação para fazer marketing. Parece muito mais razoável exigir que haja regras impostas pelos blocos, pela Europa, pelos países, que impeçam a utilização irregular desses mecanismos, sem nos privar a todos nós da comodidade de os usar. Por outro lado, Comodidade tem um preço. eu queria só colocar esta questão, o efeito do consumo, portanto, tentar condicionar as empresas pelo consumo teria um efeito imediato e o efeito regulatório tende a ser lento, atrasado no tempo, eventualmente. Era imediato se todos fizéssemos isso agora, não é? Mas é difícil mudar o estilo de vida de toda a gente. Se todos deixássemos de usar o carro, o problema do aquecimento global, enfim, não estava resolvido porque há muitas outras fontes, mas a componente dos carros estava resolvida, não é? Mas não vamos todos deixar de usar o carro de um dia para o outro. Portanto, eu não digo que seja mau ou que seja incorreto argumentar por essa linha. Até me parece meritório e correto. Parece-me relativamente ineficaz como um todo. Porque não vamos conseguir mudar a abordagem global de uma fração suficiente de pessoas aos problemas. Se me permites, eu na verdade gosto bastante o ideal seria uma espécie de fusão em que nós seríamos uns cidadãos muitíssimo exigentes, informados, e que íamos às assembleias de todo o tipo em que temos voz, e que participamos e que escrevemos e chateamos os políticos. Mas eu também não compreendo a facilidade com que nós dizemos mas eu sou apenas uma gota no oceano. Porque se nós pensarmos, e daí eu frisar há pouco, depois não concretizei, e tive a somar, que dá um bocadinho de trabalho, é 1 minuto, não é? Mas pronto, é 1 minuto de trabalho, que é somar as populações dos tais 31 países mais ricos do mundo. E nós somos, apesar de tudo, 1.002 milhões de pessoas. Portanto, os 31 países, depois sobram mais 150, não é? Apesar de tudo, não será, custa-me acreditar que alterações de hábito não radicais, porque eu sou daquelas que acredita que o mundo muda com os moderados e com o equilíbrio e não com os radicalismos, mas e sem o tal sacrifício que eu percebo que não é porque eu sozinha vou deixar de fazer alguma coisa que o mundo vai mudar, mas se se aparecerem novas tendências, e algumas já estão a aparecer, já dou o exemplo das segundas-feiras sem carne, não é? Nos Estados Unidos, que é muito impressionante, foi um exemplo que me impressionou bastante por ver os resultados. Já está, aquelas coisas que eu ouvi falar não sei quantos anos, fui agora verificar na pesquisa para o livro, como é que aquilo estará. Os Estados Unidos, em 2005, iniciaram uma tradição que recuperaram da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, ou seja, períodos de enorme austeridade, com enormes faltas e filas para comida e senhas e racionamento, e criou-se a tradição de uma campanha do Estado, uma campanha dos governos, que se chama Meatless Monday. Portanto, à segunda-feira não se come carne. E em 2005 essa tradição foi recuperada. Voltaram os cartazes Meatless Monday. Somados, entre 2005 e 2014, os Estados Unidos hoje reduziu 20% o consumo de carne. Sendo que os americanos hoje comem, se não me engano, 35 vezes mais carne do que os seus pais ou os seus avós comiam. Ou seja, estamos a comer uma quantidade de carne louca. Mas mesmo assim, com esta pequena, como são muitos, são 300 e tal milhões, os Estados Unidos, esta pequena, que obviamente é uma minoria de pessoas que segue, mas é aquela história, não é? Que se todos os americanos deixassem de comer um hambúrguer por semana, retiravam-se 10 milhões de carros anuais das estradas americanas. Ou seja, os cálculos estão feitos e são as pessoas mais respeitadas. Este cálculo que estou a citar foi feito por uma senhora que era membro da administração do Obama. Ou seja, estamos a falar de pessoas mainstream, pessoas, não são uns loucos de meias brancas que andam aí a fazer, não é? Ou seja, são estudos muito sérios, com imensa, com cálculos muito rigorosos e já há exemplos de cidadania que mostram que é possível. Portanto, o ideal seria uma combinação com uma cidadania muito mais forte que nós não temos, infelizmente, em Portugal então é uma tristeza, com uma autoconsciência de que nós sozinhos podemos fazer parte de ondas que se tornam contagiantes e que têm efeitos positivos e que podem mudar o mundo. Chamar-me-ás utópico otimista, talvez, mas já temos vários casos que mostram que não é assim uma utopia tão grande quanto isso. Eu não diria utópica, mas
esse aumento do poder individual devia estar muito a ser concretizado agora nesta era digital, com as redes sociais, a facilidade de comunicação, a facilidade que as pessoas têm em expor mensagem, em difundir, em dizerem o que querem. E provavelmente, é a questão que eu tenho para vocês, as redes sociais, as tecnologias de comunicação, as novas tecnologias que aí temos, também a inteligência artificial, com questões de reconhecimento facial, questões de privacidade, não estão exatamente, podem estar a ter um aumento da participação das pessoas no espaço público, de acordo, mas estão, e o livro termina com uma entrevista que diz isso, estão a ser pelo menos uma ameaça à democracia. Por isso, se vocês tivessem que fazer aqui a balança entre o positivo e o negativo, para onde é que acham que isto pende? Portanto, estamos melhor agora que temos esta tecnologia e que temos a capacidade, de facto, de ter uma cidadania, pelo menos a capacidade teórica, de ter uma cidadania mais ativa, porque eu hoje, como cidadão, consigo chegar a muito mais gente do que há 20 anos, se não tivesse, a não ser que tivesse um acesso privilegiado ao espaço público, ou pelo contrário, e apesar disto, temos hoje uma democracia menos forte por causa de todos os fenómenos que nós conhecemos, nomeadamente as redes sociais, e que vamos ter agora umas eleições nos Estados Unidos, em que vamos ver como vão correr. Professor Guilherme Sá? Eu sou globalmente otimista relativamente aos efeitos da tecnologia na qualidade de vida, acho que isso é mais ou menos claro. Típico dos engenheiros. Dos livros que dos engenheiros, sou engenheiro. E em geral, e relativamente à maior parte das tecnologias, os carros gastam menos e poluem menos agora do que há 40 anos, os aviões fazem menos barulhos, enfim, eu podia citar exemplos sem fim. Mas no caso particular das redes sociais, é uma das coisas onde eu abro um pouco uma exceção. É verdade que as redes sociais têm enormes vantagens e permitem às pessoas falar com pessoas à distância, criar grupos de amigos que estão em todo o globo, manter-se em contacto com familiares que não, de outra maneira é impossível. Provavelmente foram críticas para algumas pessoas agora nesta pandemia. Não há dúvida que tem muitas vantagens, mas tem algumas desvantagens muito claras. E uma delas, acho eu, é que os algoritmos, especialmente algoritmos de inteligência artificial que são usados nas redes sociais para apresentar às pessoas aquilo que elas querem ver, tem um papel de reforço das convicções de cada um e tem um efeito na radicalização das convicções de cada um que eu acho que é fortemente negativo para o diálogo, para tomarmos posições razoáveis e de compromisso e, em última análise, para a democracia. Pode ser que seja eu que estou a ficar velho e que achava que isto antes não era melhor, mas eu neste momento, francamente, acho que o facto das pessoas com muita facilidade só verem notícias que estão totalmente alinhadas com aquilo em que pensam, que nos Estados Unidos é talvez o caso mais radical, onde nós não conseguimos perceber como é que há duas metades do país, uma que acredita piamente no que o Trump diz, sem colocar qualquer dúvida, e os outros, com os quais eu por acaso alinho, que acham que o Trump é o pior presidente que podíamos ter tido nos últimos anos, mas há ali duas metades do país que não falam uma com a outra, cujo diálogo é impossível. E parte disto, estou convencido, tem a ver com as redes sociais, com a customização dos feeds de notícias, com as fake news, com uma série de fenómenos que resultam e que eu, pessoalmente, abro um pouco de exceção no respeito às vantagens das tecnologias. Acho que há aqui um efeito negativo que vai ser difícil de combater, não é impossível, mas vai ser difícil de combater e, portanto, tenho uma posição um pouco negativa relativamente a isto. Não digo que seja uma coisa que seja fácil de regular, mas é uma coisa que talvez devesse ser regulada de alguma forma para garantir que toda a gente é exposta a um espectro maior de opiniões, de resultados, de artigos, do que aqueles que tipicamente têm acesso. As pessoas não podem ser obrigadas a ler artigos de todo o espectro, não é? Mas pelo menos podíamos mostrar as pessoas abrirem e serem expostas a isso, que é uma coisa que agora quase não acontece. Estamos muito longe dessa regulação. Bárbara. Quer dizer, a mim, citaste o Michael Sandel, o filósofo que está no fim do livro, e uma das coisas que me impressionaram das palavras dele foi uma entrevista muito curta, 20 minutos, portanto são, sei lá, 10 perguntas, é o conceito da preguiça, somos moralmente preguiçosos. E aquilo para mim foi-se um abanão, porque eu perguntei-lhe porque é que acha que, sei lá, se pensarmos no Isaltino Moraes, não é? Foi condenado, e depois foi reeleito pelas mesmas pessoas para a mesma Oeiras, ou seja, houve ali e ele disse, nós provavelmente somos preguiçosos moralmente. Ou moralmente preguiçosos. E isso é uma das coisas que me angustia em relação à questão das redes sociais, é que nós já sabemos
imensas coisas. Já tivemos o escândalo da Cambridge Analytica, tivemos as manipulações nas eleições, novamente agora se fala de manipulação nas eleições e não há propriamente um abandono, nem exigência, não há nem abandono dos cidadãos, portanto total conforto, nem força política para impor regulação. Os tais interesses comerciais. E, portanto, ficamos aqui entre a má cidadania e a política não feita em nome do bem comum, mas sim feita em nome de interesses comerciais. Há um caso muito interessante, que é o Michael Sandel, que inclui, eu descobri-o no livro do Michael Sandel, o Justice, aliás, já está editado em português, o Justiça, que é o caso... não, por acaso ia contar outro exemplo, mas pensemos no Dieselgate, o escândalo da Diesel, já com a Volkswagen. O Michael Sandel contou um exemplo impressionante sobre uma batota, um erro, mas penso que é na Ford, que foi descoberto que o carro tinha, um novo carro tinha um erro de fabrico. Foi calculado quantos acidentes é que iriam, a probabilidade dos acidentes, e portanto alguém disse vamos ter 100 desastres e vão morrer X pessoas. Foi calculado o prejuízo que teriam se tirassem o carro de linha ou do mercado, e foi calculado as indemnizações aos mortos que morreriam por causa do... E eles, pronto, era mais vantajoso morrerem as pessoas e indemnizarem. E depois o Michael Sandel diz, então 10 anos depois, foi ver os números de vendas e houve ali um escândalo, isto é nos anos 70, houve ali um grande escândalo na altura e passado 10 anos a Ford continuava a vender alegremente. E nós tivemos... as ações da Volkswagen, que já estão... E a mesma coisa com a Volkswagen. A Volkswagen teve o Dieselgate, andou a enganar toda a gente, fazia batotas para os testes, foi descoberto, estamos a falar, se não me engano, de 40%, não é? Portanto, gastava mais, se não me engano... eles faziam uma batota no teste para que o carro parecesse que gastava menos 40% do que na verdade gastava. Portanto, é uma diferença bastante grande. E quando eles já sabiam, foi descoberto, foi denunciado, foi uma vergonha. Passado 2 anos, a Volkswagen bateu os recordes de vendas de sempre da sua história. Portanto, esta preguiça moral, esta tal moralidade, somos preguiçosos moralmente, como diz o Sandel, é muito inquietante. E aplicada às redes sociais, só mostra... que infelizmente, e eu sou não engenheira, mas otimista, portanto, versão jornalista otimista, aí só vejo mesmo dificilmente apanhar-me-ás, como sabes, pessimista sobre o futuro. É daquelas áreas em que eu só vejo as coisas a piorarem. Muito bem. Eu acho que temos que encerrar porque está para começar um concerto, não sei exatamente de onde, mas é agora daqui a um minuto. Portanto, última questão mesmo, muito rapidamente, a dada altura no livro, dizes, a propósito sobretudo de inteligência artificial, robótica, mas no essencial a propósito do futuro, ou questionas se estaremos a ignorar sinais, se estaremos a ser pouco prudentes. Estamos, é uma preocupação que tens, achas que estamos de facto a ignorar mais do que deveríamos, que estamos a deixar passar muita coisa? Eu acho que quer dizer, os alicerces estão a ser construídos à nossa frente. Está tudo à frente dos nossos olhos. A brutalidade de cidadãos, acho que são 20 milhões em 800 milhões. É uma porcentagem pequena, mas já é muita gente que optou voluntariamente por instalar uma box, aquelas boxes em loop, mini box, se não me engano, que eles chamam, que são as boxes dentro do nosso próprio carro, para que a seguradora saiba, no fundo, fique com tudo o que nós fazemos gravado, de forma a ter um desconto na apólice. Nós todos os dias, como cidadãos dos países ricos, não é? Dos tais 31 países, nós estamos, em vez de pararmos para pensar, que é o que a ética e a filosofia nos dizem para fazermos, que é parar para pensar, nós todos os dias alegremente vamos assim com umas palas, sempre em benefício, o quê? Para poupar 10 euros por mês? Vamos entregar todos os nossos dados, ou seja, o que é que vai acontecer a essas pessoas, para além do óbvio. Aliás, o professor Alindo poderá dizer-nos melhor o que é que vai acontecer a essas pessoas
que aceitam, em nome de pouparem meia dúzia de euros, instalarem uma box nos seus carros para que esse segurador acompanhe todo o seu tudo o que fazem? Isto ponha 20 anos em cima? O que é que isto... Essa é a questão de quanto conforto é que obtemos pela cedência dos nossos dados, não é? E quase todas as pessoas tomam de facto a opção de, por algum conforto, cederem os dados. Eu não preciso de usar cookies no meu browser, eu posso fazer tudo em modo anónimo. Claro que em modo anónimo vou tentar sempre meter passwords e alguns sítios onde não consigo aceder, etc. Eu não preciso meter essas caixas nos meus carros, embora daqui a uns anos isso é irrelevante, porque todos os carros já vêm com uma caixa pré-instalada. Portanto, a questão é, quase todas as pessoas, há uma fração pequena que não, prefere ter uma vida um bocadinho mais confortável, mais cómoda, usar o Google Maps para chegar de um lado ao outro, ou usar o Gmail, que é uma coisa confortável, mas os computadores da Google leem todos os e-mails que passam pelo Gmail. Mas mesmo assim muita gente usa o Gmail. Portanto, a maior parte das pessoas preferem um conforto adicional, a conveniência adicional que essa cedência de dados implica, a viverem sem essas conveniências adicionais. É por isso que eu disse, a minha primeira resposta foi: é irrazoável esperar que uma fração grande das pessoas tome a opção oposta e que diga, não, eu não vou usar o Gmail porque sei que tudo aquilo é lido e pode ser usado para marketing dirigido. Não, eu não vou usar o Google Maps porque sei que isso se registra. Aliás, vou desligar o GPS no meu telefone. Aliás, nem sequer vou usar o telefone móvel, porque os telefones móveis, há registros de todos os sítios onde o telefone móvel passou. Portanto, em última análise, o que seria consistente seria eu nem sequer uso telefone móvel, para não deixar registros que podem ser usados. Portanto, só que eu acho irrazoável pedir isso às pessoas, porque a maior parte das pessoas decidirão localmente, talvez com essa preguiça que referiu, a solução mais cómoda, às vezes ganhando pouco, não é? Às vezes ganhando pouco. Eu, por exemplo, se eu tivesse de pagar, quando perguntar às pessoas quanto é que davam para poder usar o Google, o valor médio que as pessoas disseram era qualquer coisa como 60 ou 70 euros por mês. Para deixar de usar. Se tivessem de pagar, eu não lembro, tivessem de pagar, ou seja, cerca de 1000 euros por ano. Portanto, se o Google não fizesse publicidade à conta das pesquisas que eu lá faço, nós teríamos de pagar esse valor. Quantas pessoas é que preferiam pagar 1000 euros por ano em vez de estarem a dar os dados à Google? Acho que são poucas. Daí que eu acho que é muito mais razoável e eficaz esperar a regulamentação global ao nível dos países e dos blocos do que esperar que as pessoas localmente tomem todas a opção correta. Os 20% de carne está muito bem. As segundas-feiras sem carne eu alinho. Até alinho segundas, quartas e sextas sem carne. Vamos comer peixe. Toda a semana sem carne, sempre, talvez já pensasse um bocadinho, mas também não me parece que fosse muito complicado. O problema é que isso é só uma minúscula fração do que é preciso fazer. Quando o mundo parou com o Covid, em março e abril, nós mesmo assim estávamos a emitir várias vezes mais emissões do que era necessário para atingirmos o carbono zero. Portanto, nós teríamos de ter uma alteração de vida muito mais radical do que as que tivemos em março e abril no auge do confinamento. Não chega. Não chega. Portanto, a única maneira é, por um lado, melhores tecnologias que temos de desenvolver e, por outro lado, a regulamentação eficaz e sólida que impeça as empresas de escolherem a via mais fácil e até de usarem, em alguns casos, indevidamente os dados. Portanto, esta é um bocadinho a minha opinião, daí que eu não sou contra, pelo contrário, que acho que as pessoas não devem ser preguiçosas moralmente, como referiu, acho que não devem ser conscienciosas, conscientes das ações que fazem, mas acho que só por aí não vamos lá. O problema é demasiado grande, o problema é demasiado complexo. Muito bem, obrigado. E vamos ficar com esta nota um pouco pessimista de um otimista. E agradeço a todos. Vamos dar aqui por encerrada a sessão. Obrigado, Bárbara. Obrigado, professor Lindo. Obrigado a todos. Boa tarde.